Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma aula dessa nossa sexta-feira. E nós vamos falar aqui sobre acentuação dos monossílabos tônicos. Veja só, o que é uma palavra monossílaba? Mono, sílaba, que possui apenas uma sílaba, certo? A palavra ela é monossílaba, possui somente uma sílaba. E nós vamos ver aqui as regrinhas de acentuação dessas palavras, tá bom? É bem rápido, bem tranquilo. E já vamos também fazer a correção das atividades, pois eu solicitei ontem a vocês. Páginas 262 a 265, tá bom? Acompanhe aí a teoria, a correção das atividades. Se você está em casa, não deixe de mandar suas atividades, certo? Antes de fazer a correção. E qualquer dúvida, estou disponível no plantão das 7 às 11. Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês, livro de língua portuguesa, páginas 262. A acentuação dos monossílabos tônicos. Como vimos no capítulo 2, as palavras com apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas e podem ser pronunciadas de maneira fraca ou um pouco mais forte. Essa é a diferença entre os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Veja só, os monossílabos átonos são pronunciados de maneira fraca. Agora, os monossílabos tônicos de maneira forte. Exemplos de monossílabos átonos: si, mi, o, a, os, de. São palavras que possuem apenas uma sílaba e são pronunciadas de forma mais fraca. Agora, monossílabos tônicos: já, lá, paz, pé, ré, reis, pó, nós, vez, nu, luz. Veja só que são palavras pronunciadas de forma mais forte, né? E veja que algumas delas são acentuadas. Por exemplo, por esses exemplos, fica mais fácil perceber que somente os monossílabos tônicos possuem acento gráfico. Os átonos não possuem acento gráfico. Mas para isso precisam terminar em A, E, O. Então, veja só, as palavras que terminam em U, por exemplo, não são acentuadas. Nu não é acentuado. Agora, se a palavra terminou em E ou está no plural, né? Aqui o S também, né? Por isso que o S está entre parênteses aqui. Pá, paz, acentuada. Pé, pés, né? Ré, reis. Agora, nós temos aqui, terminou vez, terminou em Z? Não. Luz terminou em Z? Não é acentuado, tá bom? Então, aqui é uma regrinha. Monossílabos tônicos terminados em A, E, O, ou plural, as, es, os, são acentuados. Acentuação das proparoxítonas. Nós vimos isso também já. A palavra ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte, a última sílaba é a tônica. Paroxítona, quando a penúltima é a tônica. Proparoxítona, quando é a antepenúltima. Então, nós vamos ver a acentuação das proparoxítonas. É a regra mais simples que tem. Por quê? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Lembre-se de que uma palavra é proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Veja, ártico, mérito, prático, rápido, sílaba, proparoxítona, ônibus, equívoco. Se você separar as sílabas, você vai ver que todas essas sílabas são as tônicas e são as antepenúltimas, por isso são acentuadas, tá bom? Então, monossílabo tônico acentuado se terminar em A, E, O, ou no plural, e proparoxítona, todas elas são acentuadas. Simples assim, são as duas regrinhas que nós vamos aprender aí. Aqui, vamos já para as atividades. E nós temos o texto. Visitando uma mansão antiga e tomando o melhor sorvete de todos na Devon House.
A viagem já começou com a visita a uma construção luxuosa, com direito a um tour pelo passado e, no fim, muito sorvete. Tem coisa melhor? Na cidade de Kingston, onde fica o aeroporto pelo qual cheguei, está a Devon House, uma mansão construída em 1881. O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaicano, George Stilwell, e tem uma arquitetura europeia lindíssima, além de um jardim cheio de flores, onde encontramos até um grupo de jamaicanas fazendo fotos pré-casamento, sabe? Com certeza é um dos lugares mais procurados para fotos legais na cidade. E eu, como amo pouco fotografia, entendo o motivo. Hoje ele funciona como um museu e conserva diversos ambientes e obras daquele tempo. É super legal poder explorar cada pedacinho do casarão. Depois, logo atrás dele, fica uma sorveteria super movimentada, frequentada por amigas que vão até lá depois da escola, famílias e outros amantes de sorvetes. Os jamaicanos consideram que o local tem o melhor sorvete do país e eu realmente amei. A casquinha é, na verdade, cascão e o sabor incrível. O sabor é incrível. Awana Sonsin é quem escreveu este texto. 1. Neste capítulo, você aprendeu que os substantivos dão nome a seres, lugares, emoções, etc. Por isso, deve ter percebido a presença de muitos deles nesse relato de viagem. Agora, marque a alternativa que contém a afirmação correta sobre esses substantivos, a respeito da classificação deles, tá? Veja só. A. Sorveteria, Devon House e museu são exemplos de substantivos coletivos. Substantivos coletivos são aqueles que designam um conjunto de coisas, né? De objetos, de animais. Veja só, por exemplo, nós temos a manada de bois. Nós temos um cardume de peixes. Nós temos uma penca de chaves. Então, manada, cardume, penca são substantivos coletivos, porque designam um conjunto de seres. Aqui não é o caso de sorveteria, Devon House e museu, tá? Não é o caso. Kingston, George e Devon House são exemplos de substantivos próprios. Substantivos próprios são aqueles que designam algo de forma específica, né, de maneira singular. E esses substantivos iniciam com letra maiúscula, né? Por exemplo, Kingston, George e Devon House. Então, está certo? Está. Letra B está correta. As palavras passado, fotografia e arquitetura podem ser classificados como substantivos abstratos? Não, pessoal, substantivo abstrato é aquele que nomeia algo que tem uma existência dependente, como sentimentos e tal. Aqui nós temos passado, fotografia e arquitetura, que são substantivos comuns. D. Casquinha, cascão e sorvete são substantivos concretos que podem ser substituídos pelo coletivo sorveteria? Não, são substantivos concretos, está correto, mas não podem ser substituídos pelo coletivo sorveteria, né? Sorveteria não é coletivo, né? É um substantivo derivado de sorvete. Letra E. Viagem, residência e mansão são exemplos de substantivos sobrecomuns. Não são. Quando nós falamos em substantivo sobrecomum, estamos tratando do gênero, né? O substantivo sobrecomum é aquele que eu tenho uma forma só, independente do gênero. Por exemplo, a criança. Eu consigo identificar ali o gênero do ser a qual ele se refere a partir do contexto. Mas para menino, a criança, menina, a criança. É sobrecomum, tá bom? Não é o caso aqui dessas palavras. 2. Nesse relato de viagem, a autora utiliza um substantivo próprio para identificar o país que visitou. Como podemos fazer essa identificação?
Ela nos contou aqui, falou para nós qual é o país que ela visitou? Não falou, pessoal, mas nós podemos identificar a partir da utilização de alguns adjetivos, como onde morou o primeiro negro jamaicano. Aí lá na frente ela falou também os jamaicanos aqui, né? Então, o grupo de jamaicanas, então a partir destes adjetivos nós identificamos, mas ela não falou que foi a Jamaica. Então, a autora não identificou o país visitado por meio de substantivo próprio. Podemos fazer essa identificação a partir do adjetivo pátrio, jamaicano, jamaicana, empregado no texto como substantivo. 3. Vimos que os adjetivos são palavras que atribuem uma característica, qualidade ou defeito ao substantivo. Certamente você deve ter percebido a forte presença de adjetivos nesse texto. No trecho, tem uma arquitetura europeia lindíssima. O uso do adjetivo em seu grau superlativo absoluto reforça uma qualidade da arquitetura mencionada. No entanto, essa flexão também pode ser usada para causar um efeito de sentido irônico. Entre as alternativas a seguir, identifique o emprego da ironia. Nós vamos lembrar lá daquela figura de linguagem que é a ironia, né? Quando nós dizemos algo, mas no sentido contrário ali, de forma sarcástica, né? Por exemplo, se você chegou atrasado na sala de aula e eu digo, nossa, mas você está bem pontual, hein? Eu fui irônica. Então, o superlativo, ele também pode ser utilizado aí para ironia, tá bom? Vamos ver aqui. Conheci um jamaicano riquíssimo. Havia 3 carros importados na garagem de sua casa. Riquíssimo aqui está sendo utilizado de maneira irônica, quer dizer que ele é pobre? Não. A mansão que visitei era muito bonita. Veja só. Aqui nós temos a utilização do superlativo e do superlativo absoluto, mas também não é de maneira irônica. Quer dizer que a mansão que ela visitou era realmente muito bonita. O caminho até a sorveteria é facílimo. Me perdi num piscar de olhos. Ah, veja só. Se fosse realmente fácil, ela teria se perdido? Claro que não, quer dizer que é muito difícil. Então, a utilização do facílimo aqui foi de forma irônica. Então, a letra C é a nossa resposta. Em um dos passeios que fiz pela cidade, vi um menino magérrimo, muito magro, que ficou me olhando, devia estar com muita fome. A Europa é belíssima, mas a América também tem seus encantos. 4. À primeira vista, um adjetivo pode ser só mais um aspecto estilístico inserido no texto, mas também pode representar a informação principal e o ponto de vista do autor. Assinale a alternativa em que o trecho do relato de viagem contém um adjetivo que não apresenta o ponto de vista do autor. Veja só, se eu digo que a casa é linda, é porque a partir da minha percepção, do meu ponto de vista, eu achei a casa linda ou feia, né? Então, o adjetivo, ele tem aí, em algumas situações, essa característica de apresentar a opinião, o ponto de vista de quem utiliza, né? Veja só. Tem uma arquitetura europeia lindíssima. Veja só. O enunciador ali colocou lindíssima a partir da sua percepção, né? Então, lindíssima apresenta sim o ponto de vista do autor. Nós temos que encontrar aquela que não apresenta. B. O lugar era a residência do primeiro milionário negro jamaicano. Veja só, o negro aqui foi utilizado porque o autor acha que ele é negro a partir do ponto de vista dele? Não. Ele é um milionário, adjetivo negro jamaicano. Então, negro aqui não apresenta ponto de vista, porque realmente é. C é super legal. Veja só, a partir da sua percepção, ele achou super legal, né? É super legal poder explorar cada pedacinho do casarão. D, com certeza é um dos lugares mais procurados para fotos legais na cidade. Mais um adjetivo apresentando aí o ponto de vista do autor. E o sabor é incrível também. Nossa resposta é a letra B. 5.
Qual o público que frequenta a sorveteria localizada atrás da mansão Devon House? A sorveteria é frequentada por amigas que vão até lá depois da escola, por famílias e outros amantes do sorvete, de sorvete. 6. Quais os adjetivos utilizados pela autora do texto para descrever o museu e o sorvete que ela encontrou na Jamaica? Um desses adjetivos pode ser classificado como sendo de grau superlativo absoluto. Qual é? Veja só. Ela utiliza luxuosa, vem logo de início lá. Veja só, vamos voltar aqui no texto, ó. A viagem já começou com a visita a uma construção luxuosa, né, com direito a um tour pelo passado e no fim muito sorvete. Se você for procurando, ó, lindíssima, arquitetura europeia, construção, tudo isso refere-se a Devon House, né, a mansão antiga, que é o museu. Então, os adjetivos que foram utilizados ali para caracterizar tanto o museu quanto a sorveteria, você vai colocar luxuosa, lindíssima, legais, super legal, super movimentada, incrível. E o adjetivo de grau superlativo absoluto é lindíssima. Eleva-se ali ao extremo aquela característica, né? Muito linda e lindíssima. E uma palavra cruzada aqui, veja só. Utilizando palavras empregadas no relato, preencha a cruzada a seguir. Horizontais, deitado, né? E vertical, em pé. Horizontal, o adjetivo flexionado no grau aumentativo analítico. Você vai lá no texto e vai identificar. Super movimentada. Monossílabo, ato no que a autora utiliza para se referir a si mesma. Eu. Monossílabo tônico empregado com referência à sorveteria. 3 aqui, cadê? Vamos lá. Substantivo flexionado no diminutivo com sentido de cantinho, pedacinho. Substantivo empregado como coletivo de pessoas. 5, grupo. Palavra proparoxítona, famílias, ó, proparoxítona acentuada, regrinha que nós vimos no início da aula. Verticais, adjetivo flexionado no grau aumentativo analítico, super legal. Substantivo adjetivado pela palavra 4, vertical, arquitetura. Qual que é a palavra 4 aqui, pessoal? Vai ser a última, né? Lindíssima, é arquitetura lindíssima. Então, já vimos a 4, faltou a 3. Substantivo empregado de forma genérica para designar diferentes objetos, situações, acontecimentos. Coisa, né? Nós utilizamos muito coisa em diversas situações. E terminamos aqui mais uma videoaula dessa sexta-feira. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão das 7 às 11, tá bom? Pode entrar em contato comigo. Não deixe de mandar suas atividades por e-mail maxnayara@yahoo.com. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, um excelente final de semana e até a próxima aula.